Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Eu sou Lívia Machado e a partir de agora você confere os destaques de tudo que foi debatido pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira um pacote de projetos na área fiscal do Executivo. As propostas buscam modernizar a legislação tributária de Mato Grosso do Sul, oferecer condições mais atrativas para a recuperação de débitos tributários e fortalecer os cofres públicos. O primeiro projeto aprovado aprimora as regras da transação tributária no âmbito estadual. A medida oferece mais segurança jurídica, tanto para os contribuintes quanto para a administração pública. O texto prevê descontos de até 65% sobre juros e multas para créditos considerados de difícil recuperação, podendo chegar a 70% no caso de microempresas, pequenas empresas, MEIs, empresas em recuperação judicial ou falência. Também permite o parcelamento da dívida em até 145 meses e facilita acordos em conflitos tributários relevantes. Esse projeto aqui eu quero parabenizar o governo do estado, porque realmente está indo, ainda bem que o Mato Grosso do Sul está indo na contramão do que faz os estados que estão aumentando a sua carga tributária sistematicamente por conta da reforma tributária que está por vir. Outro projeto, o de número 218, reduz sanções pecuniárias, estimulando os contribuintes a quitar os débitos com a Fazenda Estadual. Portanto, esse projeto vem em boa hora, reduz o valor das multas, o que possibilita às pessoas que estão inadimplentes ou às empresas inadimplentes no ICMS que possam quitar os seus débitos junto ao fisco estadual. E, por fim, o projeto 283 cria o conceito de contribuinte contumaz, aquele que deixa de pagar ICMS por 6 meses consecutivos ou não no período de 1 ano, acumulando mais de R$1 milhão em dívidas. Agora, se ele entrar na lista dos devedores contumazes, ele sai automaticamente. Se ele pagar o débito, ele já sai da lista automaticamente. Se ele parcelar esse débito que o levou para a lista, ele tem a sua condição de devedor contumaz suspensa até que ele quite os seus débitos. Ou seja, é um projeto importante da Secretaria de Fazenda e do Governo do Estado para tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. O governo acredita que os projetos irão modernizar a legislação, permitir que bons contribuintes tenham condições de quitar seus débitos e, por outro lado, combater a inadimplência sistemática. O objetivo é garantir maior segurança jurídica, estimular a economia e fortalecer a arrecadação do Estado. O deputado Paulo Duarte usou a tribuna da Alemes para repercutir um acidente que ocorreu na BR-262, ceifando a vida de 2 pessoas e deixando uma criança em estado grave. E ele também repercutiu as condições da via para o tráfego de passageiros e também de motoristas. Deputado, você usou a tribuna para falar da 262, a 163 normalmente acaba tendo mais protagonismo aqui nas discussões da casa. Por que a gente também não pode esquecer dessa rodovia tão importante aqui para o nosso estado? É uma rodovia que eu conheço bem, a BR-262, que eu trafego algumas vezes por mês durante essa rodovia do trecho Campo Grande-Corumbá. E essa tragédia que aconteceu no último final de semana, que matou 2 pessoas e deixou uma criança em estado grave, não foi por acaso. Isso é fruto do sucateamento dos órgãos federais aqui no Mato Grosso do Sul. E o problema não é somente a falta de construção da pista, porque essa pista, essa rodovia, nesse trecho de 50 quilômetros entre o Buraco das Piranhas e a ponte do Rio Paraguai, ela é construída sobre um aterro. Ela não é para suportar esse peso, né, de caminhões sem nenhum controle, né, da pesagem, principalmente de minério, que trafegam por essa região. Então, é lamentável, é triste, né, e a gente... infelizmente, que essa tragédia ela possa ser a última, né, pela irresponsabilidade. E vou dar um exemplo claro da irresponsabilidade. Não tem cabimento que não haja uma balança para que pese esses caminhões de minério que saem das mineradoras em Corumbá e trafegam pela BR-262. Hoje não há nenhum controle sobre isso. E o que eu falei, nós vamos entrar com uma representação no Ministério Público Federal para que haja uma exigência de instalação urgente de uma balança, né, que efetivamente controle o peso
que esses caminhões trafegam nessa rodovia e ela não foi feita para esse tipo de caminhão que tem trafegado, além da quantidade, são milhares, um peso, quase todos eles acima do permitido pela lei. E, deputado, como é que estão as condições da via, entendendo que é um dos principais gargalos de escoamento de produtos? Eu falei do transporte de passageiros e também para os motoristas, mas eu acredito que para a economia do Estado, de forma geral, também é uma rodovia essencial. Esses 50 quilômetros que eu falei, que é do Buraco das Piranhas até a ponta, ele está praticamente destruído, né? Conversei com o diretor estadual do DENIT, haverá dentro de 15, 20 dias, deve começar a recuperação desse trecho, mas eu insisto, a recuperação desse trecho, eu pedi para ser feito, vai ser feita, mas daqui 1 ano, 2 anos, vai estar no mesmo estado se não tiver controle de pesagem. O que tem que ter é controle de pesagem para evitar que essas tragédias não aconteçam mais. Proposta de autoria da deputada Gleice Jane, do PT, começou a tramitar na Lemes na última terça-feira. O projeto prevê a qualificação de servidores públicos, principalmente nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança. A participação nas capacitações será critério de progressão na carreira. O objetivo é prevenir, enfrentar e combater qualquer tipo de preconceito e discriminação. O nosso projeto ele vem com o intuito de dar resposta à comunidade LGBTQIAPN+, que esteve em conferências, que estão debatendo essas questões, e uma das situações que tem sido apresentada para a gente é justamente como essas pessoas são tratadas quando são servidoras, mas também como são tratadas por servidores. Então, o nosso objetivo é combater preconceito, garantir um serviço público mais seguro e uma sociedade também mais segura. Então, tanto no espaço da educação, da saúde, da segurança pública, da assistência social, o intuito nosso é garantir que em todos os espaços de serviço público as pessoas LGBTQIAPN+, que elas estejam seguras. Dados do Observatório de Mortes e Violências contra Pessoas LGBTQIA+, no Brasil, mostram que só em 2024, 291 pessoas foram mortas de forma violenta. Em Mato Grosso do Sul, os índices são altos. O estado registrou 7 mortes violentas. Campo Grande aparece entre as capitais mais perigosas, sendo a 5ª capital com maior índice relativo, com 5 mortes violentas em 2024. O Brasil é um país violento com a população LGBTQIAPN+, e o Mato Grosso do Sul é um estado que se destaca nessas relações. Então a gente precisa garantir que a população seja uma população com liberdade de expressão, que possa ser o que é, onde é, como ela é, né? Que as pessoas tenham a liberdade de ser o que é, onde dentro do serviço público e ser atendida de forma respeitosa. Então, para a gente poder combater as violências, é preciso a gente garantir uma capacitação para todo mundo. Audiência pública para discutir as obras, reforma e transferência do Estádio Morenão ao governo do estado foi realizada no plenarinho da Lemes pela comissão temporária que acompanha esse processo. Essa audiência pública tem como objetivo esclarecer a sociedade sul-mato-grossense, os formadores de opinião, aqueles que estão acompanhando o futebol, os times, os clubes, a federação, enfim, quais são os motivos que essa transferência do estádio não ocorreu ainda da Universidade Federal para o governo do estado do Mato Grosso do Sul. Tem um ditado que diz o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é ter uma arena multiuso, tal como tem as outras capitais. O bom é fazer investimentos para que o Morenão possa ser reaberto. O governo do estado ele tem feito a sua parte em relação à tentativa de reabertura e revitalização do Morenão. Já fizemos várias tentativas, reabrimos parcialmente em 2017, disponibilizamos o recurso para a Universidade Federal e agora nós estamos com esse pedido de concessão para que seja feito o estudo de viabilidade técnica. Antes de qualquer coisa, antes da gente firmar essa concessão, é importante um estudo detalhado das condições do Morenão. É um estádio grande de 54 anos e que a gente precisa fazer esse levantamento para ver se há viabilidade, tanto da manutenção do Morenão, como quanto que o governo vai precisar aportar. A reforma do Morenão teve início em 2022 com investimento de quase 9,5 milhões de reais, correspondente a termo de fomento firmado em outubro de 2021 entre o governo do estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No entanto, o custo estimado para a conclusão das obras, incluindo a troca de cadeiras da área coberta,
é avaliado em aproximadamente 40 milhões de reais. Nós aprovamos na primeira reunião do Conselho Diretor da UFMS, no dia 5 de dezembro, o convênio de delegação para concessão junto ao governo do estado pelo período máximo que a legislação permite, que é de até 35 anos. Algumas cláusulas, né, presentes na minuta do instrumento jurídico têm que ser estabelecidas ali, né, porque é um instrumento jurídico que prevê algumas condições e é natural que tanto o governo do estado, né, que vai receber essa delegação para concessão, quanto a universidade, tenha as suas análises tanto pelo meio técnico quanto pelo meio jurídico. A reforma do Estádio Morenão começou a ser acompanhada desde 2024 pela Comissão Temporária da Lemes. Já foram realizadas reformas nos banheiros dos torcedores, juízes e jogadores. Hoje, o saldo em conta é de R$ 7.800.000, valor que impossibilita a conclusão das obras. O deputado Gerson Claro, presidente da Lemes, a senadora Soraya Tronic, o presidente da Federação de Futebol do Estado, Estevão Petralas, além de representantes de entidades ligadas ao esporte, participaram do evento. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul analisou nesta semana o projeto de lei 138 de 2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para o ano que vem. A proposta foi enviada pelo Poder Executivo e estima uma receita total de um pouco mais de 27 bilhões, já incluídos os recursos da Previdência Estadual. No total, 17 emendas parlamentares foram apresentadas ao texto original. Dessas, 14 foram rejeitadas. Uma foi retirada pelo autor e 2 foram aprovadas pela comissão. Agora, a matéria vai para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, que deve devolver o projeto até o próximo dia 24. O acordo de liderança prevê que a votação em primeira deve acontecer já na próxima quarta-feira, dia 25. Aprovado em segunda discussão, o projeto determina a divulgação do protocolo Não é Não em festas, eventos, casas noturnas e outros espaços de alta incidência de vulnerabilidade. A medida visa garantir o respeito ao consentimento, promovendo segurança, dignidade e acolhimento, especialmente para mulheres e pessoas em situação de risco. Com bases em diretrizes federais, o texto também fortalece os canais de denúncia e o acolhimento às vítimas, reafirmando o compromisso do Estado com os direitos humanos. O projeto que vem, mais uma vez, reforçar a importância de nós combatermos todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, seja física, seja psicológica. Nós queremos divulgar a importância para não constranger a mulher, para a pessoa saber que ela tem que ter o respeito. Eles estão lá numa festa, se divertindo, mas não pode ultrapassar esses direitos que nós mulheres temos muitas vezes de não querer dançar com uma determinada pessoa, de não querer ficar com uma determinada pessoa, né? E muitas vezes muito mal compreendida pelos homens, né? O protocolo Não é Não é mais do que uma campanha, é um compromisso com o respeito e a dignidade de todas as pessoas. O projeto quer tornar essa mensagem cada vez mais visível e clara, principalmente em locais onde o assédio costuma acontecer com mais frequência. A expectativa é que com a nova lei, Mato Grosso do Sul se torne uma referência na proteção e valorização das mulheres. Nós temos uma geração que está vindo agora, para que essa nova geração entenda a importância de respeitar a mulher, de não discriminar e de saber que homens e mulheres nos direitos têm que ter igualdade. Nós temos que ter equidade, né? E por conta disso, então, acho que todo e qualquer projeto que entre nessa casa, toda e qualquer lei que possa promover esse combate à violência, essa consciência, ela é muito bem-vinda e a gente tem que falar, a gente tem que discutir, a gente tem que levar para as escolas, a gente tem que levar para a nossa casa, na educação dos nossos filhos, na educação pública, a importância de nós respeitarmos os direitos das mulheres. E o Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso YouTube, lá na Assembleia Legislativa de MS. Outras informações você confere também no nosso site, al.ms.gov.br. E eu volto na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.